Bem, a segunda parte de nossa aula é dedicada ao usufruto executivo ou usufruto judicial. Tal como a adjudicação, quando realizada pelo credor, o usufruto executivo também reúne as duas finalidades atinentes à execução, a finalidade expropriatória e a finalidade satisfativa do crédito. Pelo usufruto executivo, onera-se um bem, constrange-se, enfim, afeta-se um bem que produz frutos ou rendimentos, de modo a utilizar os frutos ou rendimentos para o pagamento, para a satisfação do crédito. Pense na hipótese em que um bem imóvel de propriedade do executado está alugado ou pode vir a ser alugado e assim gerar rendimentos periódicos, mensais, aluguéis. Pense-se na hipótese de haver um imóvel no qual há uma plantação que produz periodicamente safras que podem ser bem comercializadas e gerar rendimentos e assim por diante. Tem-se nessas hipóteses uma expropriação parcial do bem. A propriedade, a titularidade do bem em si não é retirada do executado ou do terceiro responsável. No entanto, os frutos ou rendimentos do bem, esses sim são expropriados. Desse modo, pode-se definir o usufruto executivo como sendo o ato executivo, portanto o ato que se pratica dentro da execução, pelo qual se concede ao credor um direito real, limitado e temporário sobre o bem penhorado, a fim de que o credor possa receber seu crédito, satisfazer seu crédito por meio de rendas, de rendimentos e frutos gerados por tal bem. Sob essa perspectiva, o usufruto não deixa de ser uma modalidade especial, peculiar de penhora. Comparemos o usufruto com a penhora sobre o faturamento. Eu já falei disso em sala de aula. São figuras muito próximas. É um direito real temporário porque vigora apenas até a satisfação do crédito. É um direito real limitado porque não há, já disse, com ele não há a transferência da propriedade, mas é um direito real. Isso significa que se o bem for alienado a um terceiro, o usufruto executivo permanecerá existindo, permanecerá vigorando sobre o bem. Seja essa alienação fruto de um ato privado, se inter vivos ou causa-mortes, seja essa alienação decorrência de uma expropriação judicial. O 725 do Código, na redação anterior à Lei 11.382, dizia isso expressamente. Não há mais uma regra com tal teor no Código, mas isso ainda é extraível, esse princípio ainda é extraível do regime jurídico geral dos direitos reais. O usufruto tem hipóteses específicas de extinção e a alienação do bem não é uma dessas hipóteses. Ressalva deve ser feita apenas ao caso em que o bem é expropriado executivamente por um credor que possui uma penhora anterior à data de constituição do usufruto ou ainda por um credor com uma garantia real, um penhor anteriormente constituído sobre o bem, ou ainda um credor privilegiado, um credor com crédito que tem um privilégio maior sobre o bem. Nessas hipóteses, sim, aplicaremos os princípios e diretrizes que já havíamos examinado ao tratar dos diversos concursos entre credores que podem ocorrer. Voltaremos ainda a tratar do tema quando falarmos da entrega do dinheiro ao credor. Lá também vai surgir a possibilidade de um concurso singular entre credores. Legitimado para o usufruto é o credor que promove a execução. Então, apenas o exequente, é o que dizem os 716 e os 721, é que pode obter a constituição do usufruto judicial. Os requisitos e condições para esse usufruto são basicamente os seguintes. Tal constituição cairá sobre bem, poderá recair sobre empresa ou imóvel com complexo produtivo,
Aliás, essa era a redação expressa anterior à Lei 11.382, falava em empresa e imóvel com complexo produtivo. Agora a redação mudou e o 716 do Código fala que recairá sobre bem móvel ou imóvel aptos a gerar frutos, aptos a gerar rendimentos, resultados econômicos. Mas não me parece que essa nova redação exclua aquele universo de incidência anteriormente previsto. É bem verdade, uma vasta área atinente às empresas que, ora, deixa de ser objeto de interesse, pelo menos para um usufruto, porque é objeto de penhora sobre faturamento. Mas, a rigor, ao se falar em imóveis ou imóveis aptos a produzir rendimentos, isso abrange imóveis com complexos produtivos, isso abrange também empresas que são bens juridicamente considerados. O usufruto vai ser deferido na medida em que as circunstâncias concretas apontem para a sua adequação, tendo em vista o menor sacrifício do devedor e o melhor resultado para a execução. É o que diz literalmente o 716 do Código. Ele haverá de ser deferido, diz o 716, quando for menos gravoso ao executado e eficiente para o recebimento do crédito. Eis mais um caso, portanto, em que se exige o balanceamento dos princípios dentro da execução. Já tratamos desse tema anteriormente. Se o usufruto vier a recair sobre imóvel, ele há de ser deferido, evidentemente, antes da praça do bem, antes da alienação judicial do bem. Depois de alienado judicialmente o bem, já não é mais possível o usufruto. É necessário ouvir-se previamente, diz o 722, ouvir-se previamente o devedor. Mas isso não significa que só vai haver usufruto se o devedor concordar. A prévia oitiva do devedor nada mais é do que respeito à garantia do contraditório. O juiz decidirá, deferindo ou não o usufruto, à luz dos argumentos lançados por ambas as partes, conforme a adequação ao caso concreto, tendo em vista as diretrizes que antes eu mencionava. O juiz deverá, de todo modo, antes de decidir, nomear um perito avaliador, que definirá o valor dos frutos e rendimentos que aquele bem está apto a produzir, apto a gerar, a fim de quantificar, inclusive, o quanto será necessário de tempo de usufruto para que se tenha satisfação do crédito. Todo o exercício do usufruto permanecerá, de resto, sob o controle do juiz, que vai decidir todas as questões relevantes que se ponham no curso do exercício desse usufruto. Quanto às condições formais do usufruto, quanto ao aperfeiçoamento do usufruto mediante sua formalização, o usufruto torna-se eficaz entre as partes e entre terceiros na medida em que seja publicada a decisão que o concede, que o defere. É o que nos diz o artigo 718 do Código. Hoje o 718 fala em decisão, antes falava em sentença, mas doutrina e jurisprudência reconheciam a impropriedade técnica daquela redação. Tratava-se de simples decisão interlocutória, pois não resolvia mérito algum e não punha fim a processo nenhum. Decisão, portanto, passível de agravo de instrumento. Além disso, além da necessidade dessa decisão, se o usufruto recair sobre imóvel, será também necessário expedir-se uma carta de constituição do usufruto dirigida ao cartório de registro de imóveis, onde está a matrícula do bem, para que se inscreva na matrícula do bem o usufruto. Esse é um princípio geral dos direitos reais, a que se submete também o usufruto, a necessidade de sua inscrição na matrícula imobiliária para que produza plenamente os seus efeitos. 722, parágrafos 1º e 2º, trata desta carta de constituição do usufruto e dos seus requisitos. Será nomeado um administrador no usufruto judicial, sujeito esse incumbido dos poderes de manutenção e administração do bem e investido daquelas prerrogativas que o direito material normalmente concederia ao usufrutuário.